Seu filho ou filha precisa de uma cirurgia, mas a anestesia geral te apavora? Isso é muito comum quando eu indico uma cirurgia no consultório. E por isso, eu trouxe hoje a doutora Juliana Carneiro, que é anestesista do Instituto de Pediatria da UFRJ e que tem um mestrado justamente nesse assunto, no efeito tranquilizador de você preparar os pais e a criança para diminuir a ansiedade nesse processo da cirurgia e da anestesia. E a primeira pergunta que eu recebo é: precisa mesmo ser com anestesia geral? Será que não dá para ser com uma sedação leve? E eu queria te fazer essa pergunta, Ju. Bom, é uma pergunta que realmente aparece bastante quando se conversa com os pais. E nessa questão do procedimento que fazemos aqui com a doutora Júlia, em que é importante que o paciente fique quieto, colaborativo, é difícil que a gente consiga isso com uma criança. Por quê? Tanto criança quanto um adulto que precisa de cuidados, como um adulto autista, é muito difícil que uma sedação leve seja o suficiente para criar a imobilidade necessária para a doutora Júlia fazer a cirurgia. Então, hoje, por uma questão de segurança, a anestesia mais segura para anestesia de estrabismo, né? A anestesia mais segura para a cirurgia de estrabismo é a anestesia geral. Então, fazemos isso com toda a segurança, com monitores, com medicamentos. Então, hoje a anestesia avançou bastante. Infelizmente, a gente não consegue fazer esse procedimento com uma sedação leve, justamente porque precisamos da colaboração do paciente. E isso, para a criança, é um pouco difícil. E, na verdade, o que parece mais simples, querer uma sedação leve, é muito mais estressante, né? Imagina a criança acordada ou então participando desse momento, que é difícil até para um adulto. Então, acho que a gente desmistifica um pouco isso de que a anestesia geral, ela é mais pesada, ela é muito mais segura e garante a imobilidade, garante o sucesso da cirurgia e a tranquilidade do próprio paciente, né? Exato. E aí, eu queria te perguntar uma outra coisa que é comum de eu ser perguntada. Qual o real risco? Né? Então, você fala, é preciso, tudo bem, mas qual que é o risco de uma criança fazer uma anestesia geral? Atualmente, tanto a medicina e a anestesia junto, teve um grande avanço em termos de técnica, de medicamentos e monitorização muito mais avançadas, muito mais seguras. Então, hoje em dia, se consegue fazer uma anestesia muito mais segura do que antigamente. Então, existe esse mito que a anestesia é perigosa. Isso realmente aconteceram alguns eventos em décadas passadas. Hoje em dia, a gente tem uma anestesia que a gente pode fazer com muito mais segurança. E também anestesia em crianças. Então, hoje, o risco é muito baixo, especialmente para as cirurgias oftalmológicas, de algum evento adverso, o risco é muito baixo. Para a gente diminuir os riscos, fazemos uma visita pré-anestésica. A gente conversa antes com os familiares, para a gente conhecer um pouco melhor da saúde da criança. Outra questão importante, que faz com que o risco seja baixo, é o tipo de cirurgia. Cirurgias oftalmológicas são cirurgias rápidas, breves. Elas são bem superficiais, diferente de uma cirurgia cardíaca, por exemplo, que é uma cirurgia um pouco mais profunda. Outra questão é que agrega segurança um jejum adequado, seguir as orientações que o anestesista passa. E a questão do resfriado. Uma pergunta que se faz sempre em visitas pré-anestésicas é se a criança está resfriada ou não. E muitas vezes, né, Júlia, a gente precisa adiar a cirurgia porque a criança ficou resfriada. Então, responder adequadamente a visita pré-anestésica, sem omitir informação, sem esconder, com medo do que vai acontecer, a gente prefere que as coisas sejam muito claras. Então, em resumo, o risco, hoje em dia, é muito baixo para algum evento adverso dentro da anestesia. E tudo também está relacionado ao tipo de cirurgia, tipo de anestesia que a gente faz, que proporciona bastante segurança. Tanto pela cirurgia ser de pequeno porte, uma cirurgia superficial, quanto ao vínculo e as perguntas e as respostas que a gente faz com os familiares, que permitem que conheçamos profundamente a criança e fazemos uma anestesia bem direcionada para o que ela precisa. Isso agrega bastante segurança. E uma coisa que é comum falarem também, porque às vezes eles ficam, o jejum, uma criança pequena vai ficar sem mamar, vai ficar sem comer. Será que não pode só dar uma mamadinha? Queria que você falasse qual é o risco se essa criança vai de estômago cheio ou se essa família não fala que a criança comeu alguma coisa. Que é o que você tá falando da honestidade, né? A gente vai cercar de todos os cuidados, explicar, suspender a cirurgia, especialmente quando é uma cirurgia eletiva, se a criança tá resfriada, porque a gente não quer agregar nenhum risco. Mas me explica um pouquinho o que acontece se essa criança não tá de jejum. É uma pergunta que todas as mães me fazem. Mas meu filho não acorda e já quer mamar.
E é uma grande dificuldade. Eu também sou mãe, Júlia também é. É difícil, sim, segurar o jejum da criança para a cirurgia. Mas essa é a questão de maior importância. Um paciente sem jejum para uma cirurgia eletiva, ele não deve ser anestesiado. E eu vou tentar explicar de forma simples por quê. Quando o paciente está sob anestesia, ele perde um reflexo muito importante. Isso não só crianças, mas adultos também. Que é o reflexo da tosse. É um reflexo de proteção da via aérea, do pulmão, da traqueia. Quando algum corpo estranho cai na traqueia, na via aérea da criança ou do adulto, ele tem um reflexo de tossir. E a anestesia geral tira esse reflexo. Então, se por acaso existir algum conteúdo no estômago da criança, como leite, como mingau, como algum alimento, uma fruta, porque ele não respeitou o jejum, por ele perder esse reflexo, existe a possibilidade desse alimento parar no pulmão. E isso pode causar uma pneumonia, uma complicação respiratória grave. Então, a gente sabe o quanto é desconfortável, nós somos mães, a gente entende. A gente, sempre que possível, abrevia o jejum. A gente permite alguns alimentos com intervalo entre a cirurgia menor do que aquelas 8, 12 horas que se fala de padrão. Mas, infelizmente, a gente precisa sim que esses intervalos sejam respeitados. A gente orienta a distrair a criança, se precisar um brinquedo de preferência, porque a gente sabe do desconforto, mas também é algo de imensa importância. Não é pré-requisito para se fazer uma cirurgia eletiva que a criança esteja com um jejum adequado. Por isso que a gente gosta de fazer cirurgia cedo, né? Eu acho que isso que você falou de algum objeto de preferência da criança, chupeta, outras coisas que a gente consegue acalmar, né? Às vezes vai de pijaminha mesmo. Enfim, criar um ambiente um pouco mais confortável para que os outros desconfortos sejam menores. Exato. E você falou que o risco da anestesia geral é muito pequeno, dos efeitos graves, né? Agora, quais são os efeitos colaterais leves, que são comuns de acontecer depois de uma anestesia geral? O que se espera no pós-operatório de qualquer anestesia é uma sedação leve, a criança fica dormindo por algumas horas, isso é esperado. Um pouco de náusea, até vômitos. Nas cirurgias de estrabismo, é comum, só pela cirurgia, já ficar um pouco mais nauseado, pela mudança da forma de olhar. E quando se associa a anestesia geral com medicamentos venosos, esse enjoo pode ficar um pouquinho maior. Durante a cirurgia, a gente faz diversos medicamentos para tentar diminuir esse enjoo. Mas mesmo assim, pode ser que a criança fique um dia ou uns 2, 3 dias ainda com o apetite um pouco prejudicado, até nauseado. Mas uma questão importante que eu gostaria de conversar com os pais, e aviso a todos os pais que operam com a gente, é que, por causa da anestesia geral, e não entenda como um efeito grave, um risco, algum problema, mas é esperado, é normal, que crianças, quando acordem da anestesia geral, acordem agitadas. Elas ficam um pouco colaborativas, elas choram, elas se mexem, elas se reviram no berço. Isso assusta um pouco os pais. Eles ficam um pouco preocupados, como se estivesse acontecendo algum problema. E na verdade não, tá tudo bem. Infelizmente é uma coisa que acontece. Também fazemos medicamentos no intraoperatório para diminuir essa agitação no pós-operatório, mas é um efeito possível, que realmente pode acontecer. Geralmente é autolimitado. Dura 1 hora, 1h30 depois que acaba a cirurgia. E o que eu peço aos pais é só carinho. Dê carinho ao seu filho. Tome cuidado para ele não coçar o olho, que é o local da cirurgia. Tome cuidado para não arrancar o acesso, porque pode ser importante fazer alguns medicamentos por ele ainda, como analgésicos, remédios para enjoo. E tome cuidado para ele não se machucar na hora que for virar, que ele caia do berço. Como é um evento passageiro, o carinho dos pais, o abraço dos pais, ficar no colo dos pais, muitas vezes é suficiente, tá? Mas mesmo assim, para tentar diminuir a duração e o efeito dessa agitação, nós fazemos alguns medicamentos ainda no intraoperatório e que deixa essa sedação residual. Muitas vezes as crianças voltam para o quarto ainda sonolentas, que é uma coisa que a gente espera. Com toda a questão de segurança, ok, não tem nenhuma possibilidade de depressão respiratória, ele já está apto a ir para o quarto, de alta da sala de recuperação do centro cirúrgico, mas ainda com uma certa sedação, justamente para tornar esse momento que é esperado uma agitação ser a menor possível, até que não exista, né? Em algumas crianças, em alguns cenários, a gente consegue, inclusive,
que a criança não agite nesse pós-operatório por causa desses medicamentos que a gente faz no intraoperatório. Então, no fundo, esse efeito colateral leve é até desejado, que é uma sedação um pouco mais prolongada, que a criança fica sonolenta nessa hora que pode ter um desconforto local, ele não vai colocar a mão no olho. Isso. Então, eu acho que no fundo esse efeito colateral da sonolência é até bem-vindo. Acontece menos vezes a agitação, às vezes a gente fala até as crianças mais calmas, às vezes são as que mais agitam. E o inverso é verdadeiro, às vezes aquela mãe fala, ai, meu filho não vai conseguir fazer, ele é muito agitado, ele não vai conseguir, eu não vou conseguir segurar a mão dele, daí geralmente eles acordam, ficam aquele período pós-anestésico sonolentos, calmos. Então a gente não sabe muito o que esperar. Mas eu acho que estejam preparados para agitação e não ficarem assustados, porque eu acho que isso, quando os pais, a criança acorda agitada, eles não foram preparados, isso dá uma insegurança. Mas a maior parte dos casos ficam calmos e até os pais falam, nossa, mas ele tá dormindo demais. Eu falo, se ele dormir demais, deixa, é ótimo. É um período de recuperação que é bom ele tá mais quietinho. Então acho que isso é o que a gente costuma mais ver na prática. E agora eu queria entrar num outro ponto. A gente já falou o pós, que eu acho que é o primeiro assim, qual é o risco? Precisa mesmo fazer. Agora, como é que é isso? Porque muitos pais falam, mas meu filho não vai colaborar. Como é que é essa separação dos pais com a criança? Então conta como é que a gente costuma fazer na nossa prática, que foi o que você vai desenvolvendo tanto isso que você já falou. Acho que a visita pré-anestésica, a consulta em consultório, tudo isso que já prepara, já vai dando segurança para essa família que chega no hospital. Aí chegou no hospital, como é que é o procedimento da anestesia? A gente entende que essa separação é um momento de grande angústia, tanto para as crianças quanto para os pais. Então, para que esse momento seja o mais leve possível, temos como rotina fazer uma medicação pré-anestésica, que é um xarope, com gosto bom, geralmente gosto de morango, não é um gosto que a criança vai rejeitar, que vai fazer a criança ficar mais leve. Não é ainda uma anestesia, mas faz a criança ficar um pouquinho mais sonolenta, um pouquinho mais lenta. Nessa hora é importante que a criança fique um pouco mais sob vigilância. Ela ainda vai estar no quarto, esperando para ser chamada para o centro cirúrgico. Então é bom que a criança não fique se mexendo muito, fique correndo pelo quarto, porque pode deixá-la um pouquinho tonta, zonza. Então nessa hora é importante que os pais fiquem com ela mais no colo, façam brincadeiras mais quietas, porque ela vai começar a ficar lenta. E a ideia é somente que a hora da separação, a hora que os pais se separem dos filhos, que isso na nossa rotina acontece geralmente na porta do centro cirúrgico, que isso seja o mais leve possível. Que a criança nem perceba que os pais não entraram no centro cirúrgico. Ou não tem memória, né? Ou não tenham memória, que é outra coisa importante desse xarope. Que ele causa essa amnésia, né? Por mais que a criança seja mais velha, né? Não só as crianças pequenas, mas às vezes mais velhas, muitas vezes depois que tomam o xarope nem sequer se lembram que foram ao centro cirúrgico. As últimas lembranças são no quarto. E na sala de cirurgia, a gente, para fazer uma anestesia geral, sedação, raquianestesia, no caso de adultos, a gente precisa de um acesso venoso, uma picadinha na vão. Mas, para as crianças, a gente faz de uma forma diferente do adulto. Antes de fazer essa picadinha, a gente faz as crianças dormirem com uma máscara, com anestésico inalatório. Esse anestésico é fornecido por uma máscara transparente. A criança vai respirando esse anestésico e vai dormindo calmamente. Só depois que a criança dorme é que a gente punciona a veia, faz os medicamentos pela veia e termina a anestesia, vamos dizer assim. E aí a doutora Júlia faz a cirurgia. Quando acaba o procedimento, a doutora Júlia avisa, olha, estamos terminando, estamos fechando. E a gente vai devagar acordando a criança. Os primeiros momentos ainda na sala de cirurgia, ela fica sob vigilância. E só depois que ela está respirando adequadamente, com os reflexos já restabelecidos, é que a gente leva a criança para o quarto, aos cuidados do pai. Então, após a término da cirurgia, a criança ainda fica no centro cirúrgico, às vezes 30 minutos, sob os cuidados da anestesia, ou na sala de cirurgia ou na sala de recuperação pós-anestésica. Então, isso é importante, pois muitas vezes a doutora Júlia fala que a cirurgia dura 1 hora, mas já tem 2 horas. Já tem 2 horas e a criança ainda não voltou para o quarto. Porque às vezes dessa conta não entra, especialmente a recuperação da anestesia. A indução da anestesia costuma ser breve. Essa questão de colocar a máscara, botar a criança para dormir, a gente
tenta ser o mais breve possível para a criança não ficar estranhando, preocupada, né? São pessoas diferentes, não só a gente, mas tem outras pessoas dentro do centro cirúrgico. Então a gente tenta ser o mais breve possível. Mas tem a recuperação da anestesia, que às vezes demora 30, 40 minutos, até estarmos todas seguras para que a criança volte para o quarto calma, né? Ainda com uma sedação residual, mas sem riscos de alguma depressão respiratória, alguma complicação respiratória, que os reflexos já estejam todos restabelecidos e prontos para voltar para o quarto. Eu acho que é bom que a gente, às vezes, fala isso, inclusive, com a criança, né? Olha, eu brinco que a gente vai para uma festa do pijama, porque a gente vai estar todo mundo de pijama, como a gente está aqui, e que, geralmente, eu peço para escolher um desenho. A gente faz muito isso, né, Ju? Escolhe um desenho, porque daí, nessa hora que ela tá sonolenta com o xarope, ela tá assistindo um desenho, ouvindo uma música que já é familiar para ela. Muitas vezes elas nem percebem essa parte da indução da máscara. E elas dormem. E essa parte da recuperação é importante falar que elas estão dormindo, que elas só demoram para voltar pro quarto quando os reflexos ainda não estão restabelecidos, mas ela tá confortavelmente dormindo. Exato. Para não ter esse risco que você falou no quarto, que às vezes é o medo dos pais quando eles dormem demais. Será que ele tá respirando? Será que a anestesia não tá anestesiado ainda? Então, essa espera é proporcional ao retorno do reflexo. Então, eles sempre estão tranquilos, especialmente se eles estão esperando a recuperação. E daí, quando volta pro quarto, ainda sonolentos, mas com os reflexos todos restabelecidos. Então, é tudo prezando pela maior segurança possível, né? Às vezes, a demora não é uma coisa ruim, é só um respeito ao corpo, à fisiologia, ao tempo que as medicações demoram para passar o efeito, pra gente ter a segurança do retorno pro quarto, né? E cada paciente é um mundo, né? Cada paciente é um mundo, porque não existe uma regra que vale para todos. Então, cada paciente tem suas particularidades, tem sua fisiologia. Temos pacientes de meses a anos, de 6 anos, né? 10 anos, tem crianças, tem bebês. Então, não existe uma regra que eu possa aplicar a todas as crianças. Cada corpo reage à anestesia de um jeito. Então, cada criança vai levar seu tempo para metabolizar as drogas e eliminar. E a ideia é que ela vá para o quarto o mais confortável possível. A gente faz medicamentos seguros, mas de longa duração. De média duração. Para que fique o suficiente. Os pais é muito longa. Exato. Que não dure apenas o tempo da sala de cirurgia, essa é a questão. Que dure um pouquinho mais para que tenha esse conforto enquanto ele está eliminando a anestesia, ele esteja dormindo confortável, sem essa agitação que, apesar de não ser um problema, né, não é nenhum erro ou evento grave acontecendo, mas que é desconfortável para os pais, né? Causa um pouquinho de ansiedade ver a criança chorosa, sem ter muito o que fazer, né? Por isso que a gente deixa assim um restinho de anestesia para dar conforto nessa primeira hora de cirurgia. Só para fechar essas duas coisas que a gente falou nas últimas duas perguntas, eu acho que o monitoramento é muito importante, que você falou, que a segurança, quando você falou da segurança da anestesia geral, nesse momento, como é que você sabe que ela já está voltando ou não? Então, esse monitoramento cardíaco-respiratório que vocês fazem é o que dá toda a segurança e que faz você conseguir fazer esse manejo com tanta precisão. Exato. Né? Então, acho que amarra tudo isso, a chave é esse monitoramento, você tem a criança na sua mão, né? Exato. E exatamente nessas últimas décadas, a anestesia evoluiu muito em termos de monitorização. O CFM fez diversas regras que têm obrigatoriedade de monitorização intraoperatória. Então, a gente consegue fazer uma anestesia muito direcionada às necessidades daquela criança, porque ela está plenamente monitorizada, desde temperatura, oxigenação, pressão, a respiração dela, né, como está sendo feita. Então, a criança fica muito na nossa mão. E aí vem a questão de também por que a anestesia geral é mais segura que uma sedação leve. Muitas vezes a sedação leve, a gente não consegue fazer uma monitorização tão precisa quanto numa anestesia geral. Porque a paciente não está entubado, está só com catéter nasal de oxigênio. Então a gente não tem esse paciente tão na nossa mão quanto numa anestesia geral. Então, hoje a gente tem monitores que trazem muita segurança para a gente. O paciente só vai para o quarto depois que todos esses valores estão numa margem de segurança, quando ela está respirando adequadamente, quando o coração dela está batendo adequadamente, quando a pressão está adequada, quando estiver tudo amarrado, tudo certinho, é que a paciente fica apta a ir para o quarto e aos cuidados do pai. E agora você levantou a próxima pergunta, que você falou, fica entubada. Então a outra pergunta mas precisa entubar, fica um tubo na garganta, isso machuca depois. Primeiro você pode falar um pouquinho do tubo, mas fala como é que a gente faz na maior parte dos casos que a gente nem precisa, né? Mas como é que é isso? Então, a gente precisa, para garantir essa mobilidade,
que é importante para a doutora Júlia conseguir fazer a cirurgia, a gente precisa ajudar a criança a respirar. Existem dispositivos um pouco mais profundos, como uma intubação, e tem outros dispositivos mais leves, como, por exemplo, uma máscara laríngea, que é um dispositivo que muitas vezes a gente lança a mão quando a cirurgia, quando a criança permite. Então, às vezes, sim, é necessário intubar, às vezes é feito com máscara laríngea, mas independente, ou tubo ou máscara laríngea, são procedimentos feitos com segurança. Não é um menos ou mais arriscado que o outro. Os dois são seguros, os dois são aptos a serem utilizados para a cirurgia que a doutora Júlia precisa fazer. Não existe o melhor ou o pior. Não existe a intubação é mais arriscada, não. Sobre o desconforto, como a gente precisa mexer na garganta, às vezes a criança e o adulto também relatam um certo desconforto, uma tossezinha seca que às vezes fica 1 ou 2 dias, mas é muito leve. Coisa que uma pastilha quando adulto ou uma hidratação um pouco mais vigorosa quando criança é o suficiente para resolver esse pequeno edema que pode ficar nessa garganta. Não é algo que traga desconforto, não é algo que os pais costumam reclamar, mas é algo que pode acontecer. Nunca teve no consultório. Eles sempre ficam muito ansiosos antes da anestesia, perguntam muito e depois, tanto na recuperação da cirurgia, porque as crianças recuperam às vezes muito melhor que os adultos. Mas nunca ninguém falou disso. Desconforto, eu acho que as crianças, elas não têm esse relato, nem de tosse, nem de nada. Então, eu acho que é um medo que é uma questão que eu não vejo no consultório. E assim, pra gente não deixar de perguntar, né? O que pode dar de errado durante uma anestesia geral e como que a gente age nessas situações? Os eventos adversos são muito raros, muito raros. Então, o que pode dar errado geralmente é alguma alergia, algum medicamento. Caso a criança esteja resfriada, pode ter alguma questão respiratória. Mas são eventos muito breves, muito raros. E para tentar agregar segurança, e a doutora Júlia percebe isso, em boa parte das anestesias pediátricas, em quase a maioria delas, eu sempre vou em dupla. Sempre vou com mais uma anestesista de minha confiança. Alguém que eu já trabalho há algum tempo, alguém que tem experiência com anestesia pediátrica, até mais que eu, que é a doutora Carla. Tá há mais tempo nessa estrada da anestesia pediátrica. Então, os eventos são raros, mas estamos sempre prontos para atendê-los quando necessário. Temos medicamentos que já ficam aspirados na seringa, já prontos para serem feitos caso aconteça algum evento. Justamente para nem ter perder-se o tempo de diluição da droga, já deixamos prontos os medicamentos. Tudo que a gente precisa para manejar a via aérea do paciente já fica aberto em cima da nossa mesa. Então, o anestesista ele é conhecido como a especialidade que tenta se antecipar ao caos. Porque justamente deixamos tudo pronto para que, se haja algum evento que fuja ao que a gente espera, já estamos prontos para responder de imediato. Não precisa trazer de algum lugar, vindo de um hospital, ou buscar no almoxarifado ou na farmácia. Fica tudo dentro da sala de cirurgia. Então, o anestesista tem como esse preceito de se antecipar. A gente sempre se antecipa aos possíveis eventos que podem acontecer. Eles são muito raros, muito incomuns. Eu, na minha prática, há praticamente 10 anos com anestesia pediátrica, eu nunca tive nenhum evento grave dentro da anestesia pediátrica. Então, mas mesmo assim, independente disso, como boa prática, sempre deixamos tudo pronto, tudo à nossa mão, para caso haja algum evento, a gente fique já pronto para resolvê-los. E aí você já passou tudo que a gente falou também, né? Que é a estrutura hospitalar que a gente tem, que é uma estrutura que tem retaguarda, tem tudo que a gente precisa, os equipamentos, o monitoramento, tá em dupla com pessoas experientes, porque a anestesia de criança é um universo diferente, né? Tá pronto para responder e que é muito raro. E mesmo assim, sempre tá preparado, né? Enfim, você nunca usa, mas tá sempre ali. Exato. Então, exatamente isso. Eu acho que essa é a mensagem, é o que a gente vê na prática mesmo. Elas costuma ser super tranquilo. E não tem nenhum, né? Às vezes o máximo que acontece é demorar um pouquinho mais para acordar e nada além disso. E aí uma outra pergunta comum a anestesia geral deixa alguma sequela? Ou tem algum efeito na memória ou no desenvolvimento, que é um ser em desenvolvimento? Também tem essa questão da criança, né? Diferente do adulto,
É um corpo que ainda está em desenvolvimento. A anestesia tem algum impacto nisso? Bom, o que os estudos trazem, né, o que a gente precisa entregar para os familiares é o que se tem de estudo, né? O que se sabe é que anestesias pontuais, breves, eles não têm impacto no desenvolvimento cognitivo das crianças, na memória, no aprendizado. O que alguns estudos têm mostrado que quando essa criança é submetida a muitos procedimentos cirúrgicos, a muitas anestesias, especialmente em fases mais precoces da vida, né, ainda bebês, esse cenário sim pode ter algum impacto a longo prazo no aprendizado. No entanto, existe um viés, porque não se sabe se esse impacto é devido às anestesias e cirurgias ou à doença que levou à necessidade de várias cirurgias. Então, para o cenário que temos aqui de cirurgias de estrabismo, cirurgias de sondagem lacrimal, de calásio, que são cirurgias rápidas, geralmente 1, 2, no máximo 3 anestesias que se toma em 1, 2, 3 anos, não existe nenhum estudo que mostre que há a possibilidade de haver algum impacto cognitivo, no aprendizado, na memória, no desenvolvimento dessa criança. Ju, e uma outra questão que eu costumo ouvir muito no consultório quando eu pergunto sobre alergia de medicamentos. A criança nunca tomou nenhum medicamento. Como é que a gente vai saber se tem alergia ou não? Uhum. E se tiver alergia, como é que a gente vai proceder? A alergia é um evento muito raro. Então, não existe essa recomendação de que se faça testes alérgicos à anestesia previamente. Uma outra questão existem alguns medicamentos que fazem reação cruzada. Então, o fato de um teste alérgico ser negativo para alguns anestésicos não quer dizer que ele não faça alergia no intraoperatório a esse anestésico. Então, é muito difícil que se tenha precisão com um teste alérgico. E como é um evento muito raro, a gente acaba não fazendo de forma corriqueira esses testes no pré-operatório. O que se faz como segurança é deixar os medicamentos prontos. Toda a sala de cirurgia, tanto de adulto quanto de criança, tem dentro da caixa da anestesia os medicamentos para tratamento de alergia. Porque caso nos primeiros momentos em que se percebe que está começando uma reação alérgica, uma reação anafilática, o anestesista está pronto, apto no momento a tratar essa alergia sem demora. Então, de praxe, não se pede teste alérgico, justamente pelos falsos positivos e negativos que podem acontecer. Mas, de qualquer forma, o medicamento que trata qualquer reação alérgica fica pronto para uso dentro da sala de cirurgia em qualquer anestesia. Na verdade, é o melhor lugar para ter uma reação alérgica durante uma anestesia. Exato. É muito raro. Com o anestesista do lado, isso é o melhor mesmo. Se tiver uma reação, é melhor ali, que já te ensina e já fala o que você não pode tomar em casa. Exatamente. E Ju, pra gente fechar, você fez o mestrado apresentando um vídeo para as famílias e para as crianças. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor como esse preparo, fora tudo que a gente falou, né? Porque na nossa prática, a gente já faz isso, seja na indicação da cirurgia, na visita pré-anestésica, na avaliação que a gente pede pro pediatra fazer. A gente nem falou disso, mas as crianças geralmente passam pelo pediatra e fazem um exame completo também para um médico que conhece há mais tempo essa criança, essa família, também dá o aval para essa cirurgia. Mas o que esse preparo que você fez? Conta um pouquinho pra gente como foi o seu estudo e o que você descobriu durante o seu estudo. Uma grande questão que se percebeu, né, uma vulnerabilidade dentro do nosso instituto, era um conhecimento sobre anestesia, né? Os familiares sabiam muito pouco sobre o que é anestesia, como é feita, que tipo de anestesia o paciente seria submetido, como é feita a monitorização, por que é necessário jejum. Foram identificadas várias questões de desconhecimento dos familiares. Então, o mestrado foi a elaboração e validação de um vídeo para educar os familiares sobre o que é anestesia pediátrica. E por que é importante que os pais tenham esses conhecimentos, tenham suas dúvidas sanadas? Os estudos mostraram que pais muito ansiosos levam crianças muito ansiosas. E a ansiedade da criança no pré-operatório, ela está associada a piores desfechos, como, por exemplo, aumento do consumo de analgésicos, de medicamentos para dor no pós-operatório, maior agitação de pós-operatório, aquela agitação que eu havia falado. Crianças que estão muito ansiosas no pré-operatório, elas agitam mais no pós-operatório.
tem maior tempo de internação. Então, os estudos anteriores já mostraram isso, que é importante que a gente se preocupe, fique atento à ansiedade das crianças, né? E existe esse reflexo da ansiedade dos pais para a ansiedade das crianças. Então, existe sim uma grande lacuna de conhecimento dos pais sobre anestesia. E essa dificuldade em ter acesso a informações de qualidade e segurança faz com que essas lacunas se transformem em ansiedade. Esse desconhecimento faz com que os pais criem mitos dentro da cabeça, porque uma tia, porque a prima de não sei quem. E não teve... esse contato com o anestesista costuma ser muito breve. Uhum. Nós aqui temos a oportunidade de conversar com os familiares uma semana antes da cirurgia, 5 dias antes, e conseguimos explicar um pouco melhor. Mas as dúvidas já vêm desde o dia que a doutora Julia indicou a cirurgia, né, um mês atrás, né? Então os familiares já começam a borbulhar dentro da cabeça zilhões de dúvidas. E aquilo trazendo uma certa angústia. Então, ter a oportunidade de explicar com zelo, com cuidado e com um conteúdo correto o que é anestesia, o que se espera, o que é importante, como é feito na indução da anestesia, como é feito no pós-operatório, isso agrega muito no cuidado da criança e no manejo da ansiedade dos pais. Então, é algo que tem uma projeção bem legal, tanto para uso dentro da nossa instituição, da FRJ, quanto também com os nossos pacientes, né? Um vídeo que consiga elucidar, né? Trazer com clareza o que é anestesia, para tentar diminuir a ansiedade e as preocupações dos pais. Eu acho que essa é a nossa intenção também com essa conversa de hoje, né? De informar e de tranquilizar, para que isso possa ser feito por outras famílias que vão assistir isso, porque eu acho que é muito isso. Quando a gente tem informação, a gente fica seguro, a gente sabe que a criança precisa do procedimento e todo o processo fica muito mais fluido. Exato. A gente vê famílias tranquilas, seguras. É claro que no dia você vê aquela ansiedade, quando a gente despede dos pais, a gente fala, tenta ficar tranquilo, né? Eu sei que isso não tira o medo, porque é muito difícil passar por um evento cirúrgico com uma criança, a gente sabe disso, então não minimiza. Mas eu acho que a nossa intenção aqui é informar, para que as famílias fiquem mais tranquilas e consigam conduzir as crianças de uma forma melhor por esse procedimento e que a gente possa ter um desfecho no momento oportuno, não se adie cirurgias que precisam ser feitas, porque às vezes é pior para a criança esperar, ou às vezes uma cirurgia que é feita tardiamente traz outros riscos. Então, acho que essa era a nossa atenção hoje. Queria te agradecer, foi ótimo. Eu que agradeço a oportunidade de vir explicar. É tão difícil o anestesista ter esse canal para explicar o que é anestesia sem ser tão breve, sem ser tão perto da cirurgia. E é uma oportunidade justamente para esclarecer essas dúvidas e trazer mais tranquilidade aos pais dos nossos pacientes, que são tão... que é uma questão tão importante dentro da cirurgia, né? Que os pais estejam tranquilos e seguros na hora da indicação, na hora da cirurgia do seu filho, né? Sim, com certeza.